Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje está no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo do número 12. Mas antes da leitura, eu peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações, para que assim, consequentemente, você possa separar aquele tempo precioso, aquele tempo de qualidade com o Senhor. Amém, irmãos? E edificando o teu lado espiritual, a tua fé, dia após dia. Amém? Vamos para a leitura da palavra, que diz assim: a origem do pecado. Vamos ler de um versículo por um, para que a gente possa entender melhor o contexto dessa mensagem aqui que o Senhor quer nos transmitir. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15º, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, irmão, que o Senhor, Ele permite até você passar pelo vale da sombra da morte, pela escassez, pela solidão, pela tristeza, angústia na alma, para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer fisicamente também, e que a gente possa subir de nível, que eu digo sempre que o Evangelho é uma escadinha, e a gente é tentado, é provado conforme o nível que a gente está subindo. Então, a palavra também diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os dominadores do mal, do reino de trevas que está neste mundo, irmãos. Então, cada vez que a gente vai subindo em intimidade com o Senhor, em nível, vai se tornando cada vez mais fortes. O inimigo não vai te tentar, não vai te provar nas coisas que você já venceu, não. Aquelas coisas pequenas, que ele pôs em seu caminho e você já resolveu aquela situação. Ele sempre irá contornar a situação e voltar, te provar de uma forma diferente, da qual você nunca teve visto, Então é assim, é sempre com algo novo, e essa guerra, essa batalha nunca tem fim, porque a gente precisa ser como Paulo, que nos últimos dias de sua vida ele diz: combati o bom combate, porque o tempo todinho que estamos aqui, irmãos, é uma guerra travada, é um combate, e que a gente possa absorver, as instruções do Senhor em meio a essas tempestades que a gente passa, para que a gente venha avançar de nível, E quando a tentação, as provações, os pratos de lentilha vêm sobre nós, de uma forma diferente para querer nos derrubar, a gente passa mais uma fase, rompe mais umas barreiras, e é assim que a gente vai caminhando conforme o Espírito Santo vai nos instruindo. Amém, irmãos? E o versículo 13º, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, irmãos, o Senhor, Ele não pode ser tentado por mal nenhum,
porque Ele é soberano, é o único Deus, único Altíssimo, né? Acima de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Então ninguém pode tentar a Deus. E também a gente não pode colocar a culpa no Senhor. Ele pode permitir que você seja aprovado, mas Ele não tem prazer e nem tenta ninguém, entende, irmãos? E a palavra aqui deixou bem clara, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, porque Ele não tem esse caráter, Ele não tem essa ruindade, né? Os sonhos, os planos dele e a vontade dele é só fazer bem para os seus filhos. Às vezes Ele permite a gente ser provado, ser testado, para que nossa fé aumente, para que a gente cresça espiritualmente, né? E também a gente só é tentado conforme aquilo a gente pode suportar, não é isso? Então, irmãos, continuando aqui no 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e seduz. Então, irmãos, quando a gente está num local que não era para a gente estar impróprio, a gente vai estar lá. Então, é atraído pelaquilo, né? O inimigo vai e lança a flechinha do mal, né, irmãos? E se a gente não estiver vigilante, a gente cai em tentação, não é isso? Então, é muito importante que a gente esteja sempre de olhos bastante abertos, para que a gente não venha cair em tentação alguma. E vou ler novamente para a gente ver o quanto o inimigo é astucioso, né, irmãos? Ele nunca desiste. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, aquilo que a gente mais cobiça, aquilo que a gente mais deseja em nossos corações, o inimigo sabe, irmãos. Porque a gente está espalhando para um e para outro, então ele sabe de tudo que a gente mais gosta. Então, aquela cobiça, aquele desejo desenfreado, ele sabe, e ele não vai tentar em uma área que você seja forte. Vai principalmente bater em cima dessa tecla que você tem um coração meio que vulnerável para isso, entende? Aí ele vai lá em cima do teu ponto fraco e te catuca para ver se você vai cair em tentação, né? Ele vai e testa a sua fé através do nosso desejo. Ele vai lá e oferece os pratos de lentilha, os pratos sujos dele, né? Para a gente cair em tentação e ficar com um sentimento de culpa, né? E achar que não é merecedor do perdão. Mas só que Jesus Cristo já pagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário, né? E não foi uma nem duas, e nem só por mim, foi por todos. Entende, irmãos? Aquele dedo que te aponta, que te acusa, você estando em Cristo, repreenda-o, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E o 15º que diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então, todas as vezes que a cobiça, né, ela entra na gente, que a gente dá lugar a ela, aí dá à luz o pecado. A gente vai lá e peca. A partir do momento que a gente peca, a gente vai ver que não era nada que a gente pensava, que estava em nossa mente. A gente já, ao mesmo tempo, se arrepende, mas também, ao mesmo tempo, já pecou, né? E aí só tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus de coração, se arrepender
daquele gesto, daquele ato que você praticou, que você cobiçou, que você pecou, né? E seguir em frente, irmãos. E não cair mais naquela cilada. Amém? E continuando que diz assim: e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, irmãos, todas as vezes que a gente vai lá e erra, né? O Senhor nos perdoa se a gente pedir perdão, se a gente se arrepender de todo o nosso coração verdadeiramente, né? Mas se todo instante a gente peca naquele determinado local, determinado ponto ali, aí já não é mais algo que seja uma vez perdida. Ali você está tendo meio que um prazer de estar pecando. E isso desagrada a Deus, isso gera morte. Morte de quê? De que, Cleivson? Morte espiritual, irmãos. E para voltar para a presença de Deus demora. O inimigo faz de tudo para que você não se aproxime dele, para que você não seja liberto, porque uma coluna, né, que está edificada no Senhor, ela vai ajudar as outras pessoas à sua volta e vai alcançar também, com a misericórdia de Deus, né, pessoas que vocês nunca conheceram, nunca viram na vida, mas o Senhor faz a sua palavra alcançar todos eles. Amém? E isso é para a honra e glória do Senhor, para que o reino de Cristo seja glorificado, né? O nome de Deus seja glorificado cada vez mais. Que Ele cresça e a gente possa diminuir sempre. Esse é o significado do Evangelho. Amém, irmãos? E eu tenho prazer de pregar o Evangelho, saber de que estou ajudando o meu próximo, né? Por mais que não seja para milhares de pessoas, às vezes, irmão, número não é qualidade, sabe? Às vezes uma pessoa ali que recebe, que é alimentada, que comenta dizendo que eu ajudei ela, que eu levantei, que eu mudei o dia daquela pessoa, eu já fico feliz, sabe? Eu orava pedindo a Deus que ajudasse uma ou duas pessoas a se aproximar de Jesus, né? De voltar para a presença de Deus, mas eu já perdi as contas, irmãos, e também não sei a tamanha a capacidade, né? O alcance das pessoas e as pessoas que não comentou, que só viveram, né? E seguiram em frente. Isso aí só Jesus contempla, só Ele tem anotado no caderno da vida, né? Daquilo que eu estou me posicionando e trabalhando para o seu reino. Amém, irmãos? Há galardões para o Filho de Deus, né? Aqui na terra e nos céus também. Amém, irmãos? Na próxima vida, né? Assim que o Senhor voltar para nos buscar, aquele que foi justo, aquele que foi fiel com o Senhor, ele receberá o galardão, né? E tudo a gente faz aqui é pela coroa da vida, é pela nossa salvação, né? Para viver na eternidade com Cristo Jesus. E espero que o significado, né, de buscar a Deus, de vocês, seja isso também, de buscar se aperfeiçoar cada vez mais nele e proteger a tua coroa, sabe? Para que ninguém roube. Persevera nos caminhos do Senhor, porque vale muito a pena. Amém, irmãos? Iremos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais nossos corações. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Continua conosco, faz aquilo que não podemos fazer. Ô meu Pai, que não seja diferente na vida dos meus irmãos, assim como tem feito na nossa, meu Pai. Porque muitas das vezes a gente se enxerga que está indo e se posicionando em caminhos tortuosos, Senhor. Mas se a gente estiver vigilante, atentos em Ti, a gente será instruído e sairá do caminho largo, da porta larga,
né, e voltará para o caminho estreito, que é esse que te convém, que é esse que o Senhor gosta que a gente esteja, né, guiando dia após dia em prol da salvação, da ajuda ao nosso próximo. E esse é meu prazer, Senhor, é fazer a Tua vontade, é cumprir os Teus sonhos, os Teus planos em nossas vidas. Eis-me aqui, meu Pai. E se algum dos meus irmãos esteja fazendo o mesmo que eu, né, declarando essa mensagem, essa palavra a Ti, Senhor, entra com providência na vida deles também, libertam, restitui tudo que foi perdido, entra com providência na saúde, no emprego, né, na família. Ô Senhor, protege, acampa anjo ao redor de cada um deles, porque o mal fica tentando desfazer esses laços todas as vezes, todos os dias, meu Pai. E não permita que isso aconteça com os Teus filhos, Senhor. Continua conosco, Pai, é isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, né? E compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!